Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Mailson Feitosa e nesta aula de hoje resolveremos um probleminha relacionado ao movimento uniforme, aquele típico problema dos trens, questõezinhas que são recorrentes nos livros de ensino médio e também nos vestibulares e Enem. Então, partamos para a resolução do problema. Dois trens A e B de 150 metros cada um correm em linhas paralelas com velocidades escalares de valores absolutos de 50 km por hora e 30 km por hora. Então, começamos a dissecar a questão. O probleminha já falou que os dois trens têm dimensões iguais, 150 metros e 150 metros. E que a velocidade do trem A é 50 km por hora e a do trem B é 30 km por hora. E os dois viajam no mesmo sentido, se deslocam no mesmo sentido. Então a figura mostra um instante que o trem A começa a ultrapassar o trem B. Depois de quanto tempo terminará a ultrapassagem? Então quanto tempo o trenzinho A levará para ultrapassar o trem B? Então tiramos aqui os dados do problema. Velocidade de A igual a 50 km por hora. Velocidade de B igual a 30 km por hora. O tamanho do trem A, SA, é igual a SB, que é quanto? 150 metros. Como os dois trens se deslocam na mesma direção, no mesmo sentido, é como se o trem B estivesse parado e o trem A estivesse se movendo. Mas é que velocidade? É isso aí que a gente chama de velocidade relativa, de um em relação ao outro. Então a velocidade, quando tem dois corpos, dois móveis se deslocando na mesma direção, no mesmo sentido, a gente faz o quê? A gente subtrai. Se fosse mesma direção, sentidos opostos, a gente faria o quê? Somaria as velocidades. Então a velocidade relativa do trem A em relação ao B vai ser velocidade de A menos velocidade de B. Velocidade de A, 50. Velocidade de B, 30. Velocidade relativa de A e B vai ser igual a quanto? A 20 km por hora. Então esse é o problema de movimento retilíneo uniforme. Então utilizaremos então a fórmula do sorvete, né? S igual a S0 mais VT. Esse V aqui é a velocidade relativa, né? Velocidade relativa de A em relação a B. E quantos metros o trem A tem que percorrer? Ele tem que percorrer a sua dimensão mais a dimensão do trem B. Então a dimensão dele é de 150 metros. E a dimensão do trem B é de 150 metros também. Então ele tem que percorrer quantos metros? 150 mais 150 dá 300, né? Então 150 mais 150. A distância inicial de onde ele inicia, né? Onde o início dele, ou melhor dizendo, o final dele está iniciando, né? O final do trem A, que é no ponto zero, né? Aqui no final é 300 metros. Então 150 mais 150 igual a distância inicial, que é zero, né? Mais a velocidade relativa, que é 20, vezes o tempo. Então aqui vai dar 300 igual a 20, que multiplica o tempo. Só que essa velocidade aqui está em quilômetros por hora. E essa distância aqui, dos dois trens, está em metros. Então o que a gente tem que fazer? Aquela regrinha básica, né? Que a gente tem que converter velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Porque como é que a gente faz? Divide por 3,6. Então 20
dividido por 3,6, que multiplica o tempo, igual a 300. O que a gente faz aqui? Põe aqui o 1zinho aqui embaixo, né? Para não deixar sem nada. Cancela 0 com 0. E divide, simplifica por 2, né? Ou divide por 2. Então 2 por 2 é 1, 30 por 2 é 15. Então aqui a gente tem regra de 3, né? Meio pelos extremos. Então fica 1 vezes 1, que é 1, né? Então t vai ser igual a 30 por 2, 15. 15 que multiplica 3,6. Quanto é que dá essa continha aí? 54 segundos. Muito bem, então o trem A ele vai gastar 54 segundos para ultrapassar o trem B. Muito bem, então esta é a nossa resolução. Se você gostou desta videoaula, por favor, se inscreva no canal e dê aquele like para que conteúdos como este continuem a ser produzidos. Um grande abraço e até mais.